Boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você for ver esse vídeo por aqui. Mais um vídeo tratando de assuntos super importantes, pertinentes à atual situação do nosso Brasil. Eu falo sempre muito bem, improvisadamente. Normalmente eu vou criando o texto, eu não crio nem pauta, é tudo assim, do que vem na minha mente. E eu agradeço, primeiramente, a você que está chegando por aqui neste canal. Já vai deixando aquele like maravilhoso. Se não é inscrito no canal, clique aí no botão de inscrição. Meu muito obrigado mesmo de coração. Aproveite também para dar uma comentada. Compartilhe para as outras pessoas aí nos seus grupos que você faz parte, no Facebook, no WhatsApp. É muito importante para que nós possamos ter mais união, mais interação um com outros e aumentar o nosso fortalecimento. Porque todos nós já sabemos, a união faz a força e mais do que nunca, todos nós sabemos que nós precisamos cada vez mais nos unir cada vez mais para poder justamente adquirir mais força, mais união e tentar aí reverter a situação, porque a gente não merece, nós brasileiros, todos nós, inclusive as pessoas que fizeram o L, até muitos que já se arrependeram de ter feito o L, esquerdistas, muitos já estão super arrependidos. Nós estamos encaminhando para quase 2 anos, Falta pouco aí para o final do ano, quase 2 anos desse atual desgoverno. Eu falo desgoverno porque nós estamos acompanhando e contra fatos, realidade, Não adianta postar, como muitas vezes a gente vê lá eu tenho um aplicativo que eu gosto de usar, é o Kawaii, lá mesmo no próprio Facebook, eu tenho acompanhado muitas publicações e eles publicam as publicações lá, os posts lá no Facebook, no Kawaii, outras redes sociais, como tivesse uma maravilha, sempre elogiando, enaltecendo esse atual presidente, dizendo que ele é maravilhoso, o melhor presidente, que não sei o quê, que estão super felizes. Mas nós sabemos, todos nós sabemos da realidade, que a realidade não tem nada a ver com tudo que eles vêm divulgando. O próprio desgoverno, inclusive participando aí, inclusive desse último... Então, como eu vinha falando, a última manifestação por parte do governo, que foi no 7 de setembro, inclusive em Brasília, a gente viu, a diferença foi números, muito bem esclarecidos, do que foi o que está acontecendo, Inclusive acredito que muitos apoiadores desse desgoverno, não estão aí realmente comparecendo, ou não tem realmente os eleitores. Cadê os eleitores? 60 milhões, quase 60 milhões de eleitores, cadê? A gente não vê esse número, nem mesmo logo no início, na posse, olha o gatinho atrapalhando aqui, nem na posse desse presidente atual, a gente não viu nada de números significativos, Acredito que agora, que no 7 de setembro, recentemente, não teve aí nem 2.000 pessoas, no máximo 5.000 pessoas lá, com toda aquela facilidade, que o desgoverno vem contribuindo, pão com mortandela, dando um incentivo para que as pessoas pudessem fazer presença lá, marcar presença, mas mesmo assim não adiantou nada. Então contra fatos, realidade, notícias verdadeiras, não existe argumentos. Não adianta postar, esquerdista falar, o governo é maravilhoso. A gente está vendo o que está acontecendo, a gente está acompanhando as notícias, está vendo também o reflexo da economia do país, Eu vou sempre no supermercado, eu vou todo dia. E eu vejo que muitas coisas aumentaram. O preço Então, a gente está acompanhando a economia, a realidade da situação da economia no país e está percebendo, está concluindo, tendo certeza do que não está nada bem, além das notícias verdadeiras que estão sendo divulgadas aí nas mídias, no jornalismo
de direita, principalmente, que está mostrando a verdade dos fatos. Porque tem muitos jornalismos por aqui no Brasil que estão passando pano, né? Que deve estar recebendo aí, né, valores, né, para poder passar o pano para o desgoverno, né? Para dizer que está tudo maravilhoso. Só que a gente sabe, todo mundo que faz compra, depende de emprego, depende das empresas, quem é empresário. E a gente também vê a situação em geral da economia. O dinheiro não está girando. A economia não está girando. Isso é fato. O que ocorre? Tudo que vem acontecendo, todas essas medidas, né, que a gente já sabe que é verdade, todas as medidas arbitrárias do STF, muitas medidas também que foram, né, compactuadas ali do governo, do desgoverno, e juntamente com os políticos que estão sendo pagos, né, para pautar várias medidas e aprovar todas essas medidas que a população não está aceitando, medidas como o STF, né, questão de drogas, liberando, né, mais facilidade para as drogas, muitas outras coisas, medidas como essa questão aí da reforma tributária. A hora que começar a chegar esses impostos aí, o Brasil já aumentaram vários impostos, né, que o desgoverno atual só sabe fazer o quê? Criação de impostos. O que esse desgoverno fez de bom? E eu sempre faço essa mesma pergunta. E eu sempre faço. Fiz já no Facebook, em várias redes sociais, perguntei a alguns grupos, ninguém sabe responder. Ninguém responde. Até mesmo os esquerdistas não dão essa resposta. O que fez de bom? Quase 2 anos de desgoverno, a atuação desse desgoverno que está completamente perdido, mais perdido que cego em tiroteio, ninguém sabe responder. Eles só elogiam, muitos lá acho que estão sendo pagos, né? Para elogiar, para falar, mascarar o governo, né? Mascarar o desgoverno para enganar alguns, né, pessoas ali que ainda acreditam nos jornalismos passadores de pano, né, para dizer que está tudo bom, está tudo uma maravilha. Só que a gente, na realidade, na prática, no dia a dia, a gente não vê isso. Inclusive, a gente vê, quem está acompanhando as notícias reais, a gente vê que o número de empresas fechando no Brasil aumentaram o número, batendo recorde de empresas fechando. Por quê? Quem que quer investir num país que está praticamente falido, com um número de rombo, né, do déficit público, todo mês, mensal, sendo bilhões, indo para o ralo. E só fazem aumentar. Eles tentam, né, resolver a situação aumentando os impostos. Não está adiantando porque o custo da máquina pública está altíssimo. É bilhões e bilhões para poder compor, para poder sustentar praticamente quase 40 ministérios. São 39 ministérios, além dos custos altíssimos de bilhões para serem pagos aí para comprar os políticos, para fazer as aprovações que o desgoverno quer. A gente sabe que é isso que está acontecendo. Além de todas as medidas que o Alexandre de Moraes, do STF, o maravilhoso, magnânimo ministro Alexandre de Moraes, vem alterando as leis a seu bom gosto, praticamente rasgando a nossa Constituição. Ele praticamente está dizendo assim, aqui quem manda sou eu e vocês têm que obedecer às nossas leis. Inclusive essa questão do Twitter, né? Criando, na verdade, toda uma situação de arbitrariedade, né? Essa situação jurídicas totalmente ilegais, irregulares, né? Completamente ilegal perante a nossa Constituição, Federal. Quer dizer, as nossas liberdades de expressão estão sendo, né, jogadas no lixo, porque não existe mais liberdade no Brasil, não existe mais leis. As leis já estão sendo, né, rasgadas há muito tempo, desde antes das eleições, como foi toda essa situação do atual presidente, né, desse desgoverno, do Lula, ter feito aí essa questão deles terem mudado, né, essa questão de
que ele estava preso, com todos os crimes comprovados, várias empresas que fizeram devoluções de milhões, bilhões, devolveu. Ninguém vai devolver dinheiro para a justiça se ela tivesse certa, se ela fosse uma empresa idônea e honesta. Jamais que essas empresas, porque elas realmente cometeram vários erros, corrupções e decidiram devolver. Então, nesses processos onde houve toda essa condenação do Lula, com certeza tem ali como o próprio juiz, né, que fez em várias instâncias, foram confirmados com várias provas. Ele realmente estava preso e eles fizeram toda uma armação para liberar o Lula para depois concorrer. E eu acredito também, no meu entendimento de tudo que está acontecendo, que as eleições foram completamente, no Brasil, as eleições de 2022, principalmente para presidente, foram completamente manipuladas. Começou com as manipulações do STF, sempre favorecendo um lado, e também as manipulações do TSE, sempre querendo prejudicar só um lado, que é o lado da direita, do conservadorismo. Qualquer coisa que a direita fosse fazer, eles já colocavam um obstáculo, né? Colocavam sanções e até multa, uma série de medidas aí, sempre prejudicando só um lado. E isso acontece até hoje. As medidas são sempre para prejudicar o lado da direita. Inclusive, tem várias pessoas que foram presas. A tia me atrapalhando aqui. Desce esse paquinho. Desce! Tem várias pessoas que foram presas só porque estavam lá na porta do quartel, lá no caso de Brasília. Cadê aquelas pessoas que realmente fizeram toda aquela depredação, toda aquela quebradeira, né? Que ocorreu? Inclusive pessoas que tem nas filmagens lá. Cadê essas pessoas? A gente não ouve, não sabe onde estão. Né? Pessoas ali que eu acho que realmente houve, na minha opinião, houve todo um esquema. Falando, nós vamos acabar com o que aconteceu, com o que estava acontecendo, com essas manifestações que o próprio desgoverno, né, depois que foi eleito, ele corria um risco, né, por causa dessas manifestações da população. E a gente sabe que a população, na verdade, detém toda a força. Inclusive, isso está na Constituição. O poder emana do povo. Isso faz parte da nossa Constituição. E eles tiveram que dar um basta, criar uma solução, fizeram toda uma maquiagem. Eu acho que aquelas pessoas que fizeram, que realmente quebraram, que prejudicaram, né, o próprio país, né, houve toda aquela quebradeira, essas pessoas que realmente foram culpadas, que deveriam pagar, né, com prisões ou tudo que fosse necessário, né, para realmente, né, mostrar que a justiça não foi uma justiça parcial, uma justiça nobre, uma justiça realmente. O que eles fizeram? Pegaram aquelas pessoas que estavam no quartel lá em Brasília, enganaram elas, falou que ia levar para um outro lugar, colocaram tudo dentro do ônibus e foram todas presas. A gente sabe, inclusive tem pessoas que morreram lá dentro, né? Infelizmente. Então pegaram aquelas pessoas, né, e condenaram elas. Tem pessoas hoje condenadas com 17 anos totalmente irregulares. Né? E aquelas pessoas que realmente quebraram, a gente não vê. Falar, essas pessoas estão presas. Cadê aquelas pessoas, né? Que realmente a gente viu nos vídeos. Várias pessoas. Inclusive, houve toda uma forma de esconder os fatos, as realidades do que realmente aconteceu, para justamente só incriminar aquelas pessoas que estavam lá no quartel, que não fizeram nada, só porque estavam se manifestando. Como muitas outras pessoas também estavam no Brasil todo manifestando, né? Nas portas dos quartéis, não estavam fazendo nada de errado, porque nós brasileiros deveríamos ter o direito normal, conforme a Constituição, de nos manifestar sem nada de quebradeira, sem nada de prejudicar o patrimônio público, como infelizmente já aconteceu. Mas o que eles fizeram? Vamos dar um basta nessa situação. E aí isso continua até hoje. Quer dizer, as nossas justiças, infelizmente, já foram jogadas, né, no ralo. A justiça não tem mais, pelo tudo que vem acontecendo, tudo isso por controle, né, do Alexandre de Moraes, dentro do TSE, do STF, né, medidas arbitrárias, né, que o Brasil já começou errado por ali, desde antes das eleições, havido todas essas manipulações, e vem dando errado até hoje, né.
rasgaram a nossa Constituição e a situação está cada vez pior. Esse desgoverno não fez nada, na minha opinião, e muitas outras pessoas já sabem disso, não fez nada de bom, e eu sempre faço essa mesma pergunta, e perguntei já nas redes sociais, ninguém sabe responder. O que de bom esse desgoverno atual, quase 2 anos, faltando aí praticamente 3 meses, o mês de setembro está acabando, outubro, novembro, dezembro, 3 meses aí praticamente para o final do ano, e ninguém responde essa pergunta que eu sempre questiono, quero saber. Ninguém sabe responder, ninguém tem essa resposta, porque a realidade dos fatos é que o desgoverno atual não fez nada. E não fez e não vai conseguir fazer. A única coisa que ele sabe fazer é a criação de impostos, aumentando o gasto público, que não é bilhões, mas sim trilhões. Já estão falando que, no final das contas, tudo acumulado é trilhões e trilhões de rombo do gasto público, só aumentando a despesa. E não adianta aumentar os impostos, ter mais impostos, porque o poço é sem fim. É só gasto para pagar político, para pagar todos esses políticos com essas medidas que o governo quer aprovar, tudo que para compor, tudo essas pastas são quase praticamente 40 ministérios, 39 ministérios, para manter todo esse arcabouço de despesa, né? Tudo que envolve tudo, essa quadrilha. Eu digo é uma quadrilha, porque a maioria dos ministros, a maioria dessas pessoas que compõem esse desgoverno, a maioria tem envolvido em corrupções. São vários que tem, a maioria já responderam a vários processos criminais. Está lá, inclusive já vi post falando, todos eles, a maioria respondem a inúmeros processos. Esse desgoverno é só promessa, é só conversa fiada, brá, 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 prometer, falar, qualquer um fala, até papagaio fala. Agora eu quero fazer, quero ver na prática, né? Eu quero ver na prática as ações do governo. Não está resolvendo nada, não está conseguindo lidar com nada. Imagina um governo desse atual, do Lula, o PT, né? Se estivesse no lugar, na época do Bolsonaro, que o Brasil enfrentou uma pandemia mundial, uma guerra também que envolveu aí praticamente várias economias do mundo, ficaram arrasadas, né, que foi a guerra da Ucrânia e da Rússia. Toda uma situação complicada que complicou a situação da economia do mundo. Na pandemia foi uma crise sanitária generalizada que afetou a economia de vários países, inclusive aqui no Brasil. Várias empresas tiveram que encerrar suas atividades, paralisar. Houve toda aquela situação que o governo federal, o nosso maravilhoso ex-presidente Jair Bolsonaro, criou várias medidas para dar o suporte, não somente aos empresários, mas como todas aquelas classes mais vulneráveis, os cidadãos que tinham mais dificuldade, né, para passar toda essa situação, tiveram aí uma situação um pouco melhor, né, com toda essa ajuda que o governo realmente deu. Agora, esse governo atual, lá no Rio Grande do Sul, que a gente acompanhou, acompanhei várias notícias, inclusive para Marcel, no Rio Grande do Sul está de parabéns, que ele conseguiu ajudar muito bem lá no Rio Grande do Sul. Houve uma grande mobilização nacional, várias pessoas, né, fizeram uma grande, né, contribuição para que pudéssemos, né, ter de volta o Rio Grande do Sul. Ainda, isso é uma grande luta, a luta lá ainda continua, né? Tem muito ainda que fazer, a gente sabe disso. Mas o que o desgoverno atual fez? Só prometeu. Falou que ia ajudar, e eu acompanhei várias notícias. O próprio governador lá do Rio Grande do Sul já se manifestou e já falou nas redes sociais que ele não ajudou o desgoverno, só falou, só blá blá blá. Falar, né, como eu já falei, qualquer um fala, até papagaio fala. E aí sempre ele vem prometendo, né? Falou dessa situação agora que nós estamos o Brasil está enfrentando essas grandes queimadas, né, que está prejudicando, inclusive, a questão de saúde de várias pessoas, né? Sai fora aí, passa até mal, né? O ar está muito seco, né? E aí nós estamos batendo recorde com essas queimadas que nunca houve, acho que na história do Brasil. Não é uma situação que está afetando vários estados, inclusive aqui onde eu moro, aqui no Mato Grosso. Eu sou daqui de Cuiabá, né? Então aqui em Cuiabá já é quente. Aqui já faz 40, 45 graus, quase 50. E agora a gente está sofrendo muito com tudo isso, né? Que está acontecendo. A gente está torcendo para chover. Esses dias agora parece que já teve algumas chuvas em algumas cidades aqui no Mato Grosso. E a gente está aguardando, né? Para que possa ter a chuva e dar
acalmada na situação. Mas se depender do governo, do desgoverno atual, nem a dengue, inclusive a dengue bateu o recorde, né, de infestação de dengue, pessoas doentes, né, muitas pessoas aí numa situação difícil também, sendo prejudicadas pela dengue, que não foi conseguido, não houve controle nenhum por parte da saúde do desgoverno. Está tudo bagunçado. O governo, esse desgoverno atual, está mais perdido que cego em tiroteio. Muito complicado, não consegue fazer nada. O dinheiro público que deveria, né, ser gasto de forma ordenada, de forma organizada, nas pastas, nos próprios ministérios, né, eles mesmos estão perdidos, não sabem o que fazer. A minha opinião é que eles deveriam entregar ao governo, falar, não, a gente não consegue ter a gestão adequada ao país, né? Não consegue, e a gente está entregando ao governo. Só que eles não vão fazer isso. O desgoverno só quer, eu acho que é muito desvio, já está acontecendo, a gente está acompanhando, está vendo que está tendo muito desvio, muita corrupção, que é o que eles são, né? São experts, são, né, expertises, né, em cometer esse tipo de atos, né, de prejudicam, né? Há sempre uma corrupção. A gente sabe que existe corrupção em tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Inclusive aqui no meu condomínio sempre tem. Todo centro que entra, todos eles querem fazer uma corrupção, desviar, tudo quanto é lugar. É normal. Prefeitura a gente já sabe. Mas isso não está certo. Lógico que não. Pablo Marçal vai entrar se ele vai ser prefeito. Eu acho que vai ser prefeito mesmo. Para mim ele já está eleito. Inclusive, meus parabéns para o Pablo Marçal aí. Quem for de São Paulo, já morei em São Paulo, maravilhoso, né? Capital lá em São Paulo. E o Pablo Marçal, eu acho que se ele fizer uma boa gestão na prefeitura, frente à prefeitura de São Paulo, com certeza ele tem grandes chances de ser o próximo presidente, na minha opinião. Porque bagagem, conhecimento, ele é muito inteligente. Dá cada resposta, eu acho que ele está mais preparado, né, para dar os cortes lá, a faca da Tramontina, né, para dar aqueles cortes maravilhosos, acabando com esses esquerdistas, esses repórteres aí, a maioria desses jornalistas aí, tudo da esquerda. Ele dá cada resposta na lata melhor que o Bolsonaro, nesse ponto de vista aí. E é muito inteligente. E ele tem muita bagagem, sempre que ele pegou muita experiência, né, lidando com a empresa, eu acho que com certeza ele vai colocar isso em prática para ter uma ótima gestão, né, administrar bem a prefeitura de São Paulo. E se ele, como ele mesmo falou, ele não quer ficar mais tempo com prefeito, ele quer, pelo que eu entendi das falas dele, ele quer, não em 2026, mas não para frente, ele quer ser candidato a presidente do Brasil e tem grande chance, na minha opinião, porque aí ele vai ter muito mais experiência, principalmente se ele fizer um bom mandato lá em São Paulo. Principalmente, né, se ele fizer, praticamente ele já fala que ele quer fazer uma boa gestão lá, dar exemplo que São Paulo tem condições, né, de recuperar aquela cidade maravilhosa lá, né, tem condições, tem dinheiro, só que tem que saber ter a gestão da economia, saber administrar o dinheiro que tem, os recursos que tem, não gastar, que ele já falou que vai eliminar essa questão de corrupção, ele já falou que vai, isso teria que ser feito no Brasil, é o que o governo Bolsonaro vinha fazendo, inclusive vários ministros foram colocados no comando do país, várias pastas de vários ministérios, ministros técnicos com competência, nenhum desses ministros tinha envolvimento, né, com corrupção, né, como é o que está acontecendo com o desgoverno. Por que não dá certo? Porque esses ministros atuais agora, do desgoverno, a maioria deles não tem nada de competência para lidar com essas determinadas pastas, nem de saúde, nem de nada. São tudo atrapalhados das ideias. Agora, o que tem muito envolvimento de dinheiro. O desgoverno atual só está querendo, na minha opinião, acho que muitas pessoas, se vingar de nós brasileiros e destruir o país. E é o que está acontecendo. Porque quem em sã consciência, investidor que tem bilhões para investir, não só aqui no Brasil, em qualquer país do mundo, não tem interesse de investir aqui. A economia precisa rodar, precisa estar girando. E aqui ele fica com medo, porque tem muita insegurança. Inclusive, não somente insegurança jurídica, mas insegurança em todo o país. Né? Inclusive de liberdade de expressão. Você vai abrir uma empresa, você não pode falar muita coisa, você não pode ser a favor da direita, né? Porque você vai ser, né? Você está correndo um risco, como muitas pessoas, né, tiveram que abandonar o barco aqui e ir embora para outro país. Né? Vários youtubers,
O Alexandre Garcia agora está de parabéns, está lá no Portugal, ele está podendo falar, né, para a revista Oeste, falar tudo que ele quer, mas ele está em outro país, porque aqui ele não pode falar tudo que ele quer. Eu não sei se esse vídeo aqui, ele vai ser, né, vai ter um alcance, né, que deveria, ou se o YouTube vai barrar, porque eu estou muito desatualizado dessas questões do que se pode falar, o que não pode, mas estou tentando, né, fazer minha parte e alertar as pessoas da situação que eu precisava desabafar. Faz tempo que já fiz essa pergunta, ninguém responde o que esse desgoverno fez de bom, ninguém consegue responder. Então, se você sabe o que de bom esse desgoverno atual fez, até agora quase 2 anos de desgoverno, comente aí nos comentários, fala, o governo fez isso, o governo fez aquilo, ele fez tal coisa bacana. Eu não vi nada ele inaugurou algumas obras, pelo que eu sei, que estou acompanhando, inclusive fez algumas modificações lá no Rio, lá na água da transposição, né, do Nordeste, né, desligou a água, depois reinaugurou para dizer que é ele que tinha feito. Na verdade, ele ficou quase 14 anos lá e só mordendo o dinheiro público, né, só retirando o dinheiro público e nunca inaugurou nada. Bolsonaro, com menos dos 4 anos do mandato dele, conseguiu praticamente entregar uma boa parte da água do São Francisco da transposição, né? Um governo que veio, né, mostrou para que veio, inclusive deixou um saldo positivo quando entregou o governo de mais de 50 bilhões em caixa, saldo positivo. O déficit público não teve, né? E agora esse desgoverno só sabe deixar rombo de bilhões todos os meses. E agora estão sempre, não tem mais onde tirar o dinheiro, tem muito imposto, só que não está sendo suficiente, porque não estão sabendo ter o controle do dinheiro, ter a gestão adequada. É muitos gastos para compor todos esses ministérios, pagar todos esses políticos, né, para bancar todas as aprovações que eles querem aprovar. E, infelizmente, a situação do nosso país, desse modelo que a gente está vendo, é a realidade. Não adianta vocês da esquerda colocar post, elogiar, né, o governo atual, esse desgoverno, né, que é o certo é falar de desgoverno, que para mim está totalmente fora do controle, né? E a minha opinião, não adianta, se vocês falarem, governo maravilhoso, a gente está vendo a realidade da economia. A economia não está girando. A economia, para a gente poder ter, todo mundo ter dinheiro, todo mundo vender o que tem que vender, o comércio funcionar, funcionar realmente, né, ter mais movimentação bancária, mais transferências, pessoas mandando Pix, pagando todo mundo, fazendo mais compra, né, girando realmente a economia, precisa ter mais crédito no mercado, precisa as pessoas, menos empresas estão fechando as portas, precisa aumentar a oferta de emprego, mas nada disso está acontecendo, porque nós dependemos também dos investidores. Se os investidores, inclusive as ações nas bolsas de valores, né, tem só caído, o que vai acontecer? Fala, não, lá no Brasil não tem chance, está virando um comunismo. Inclusive a rede social do X, né, foi, né, bloqueada, né, como muitas outras redes sociais também correm o risco, né, e como está vendo muitas sanções, né, e questões que nós estamos praticamente muita gente já fala que já vivemos uma ditadura comunista implantada pelo ministro Alexandre de Moraes, juntamente com o desgoverno, né, e esses políticos devem criar essas medidas que são totalmente arbitrárias, né? Em vez de melhorar a situação do país, trazer mais incentivo até para as pessoas investirem mais aqui, os investidores, não, eles fazem tudo ao contrário, e o Brasil só ladeira abaixo. Aí é sem chance, né? Quem tem dinheiro, em sã consciência, inteligência que tem, né? Os investidores vão investir onde vai ter menos risco de mercado, onde ele vai colocar o seu dinheiro, sabe que vai dar lucro, não vai dar prejuízo, como é a questão de bolsa de valores. O movimento de bolsa de valores, se a pessoa está correndo risco, as empresas que vai dar prejuízo. Eu vou comprar, eu vou tirar as ações aqui, vou comprar em outro lugar, eu vou comprar nos Estados Unidos, outros lugares, que aqui está perigoso, inclusive as empresas. Eu sei de empresas grandes no Brasil, que isso dá um reflexo na economia geral da economia. Eu sei de empresas grandes que, inclusive a Ambev, está devendo bilhões, né? Como é que paga? Não tem jeito de pagar. São bilhões e bilhões. Como é que vai pagar uma dívida de 3, 4, 5 bilhões? Sem chance. Não tem como pagar mais uma dívida dessa.
nem com a ajuda do governo. Se o próprio governo não tem nem condições de manter a sua própria máquina pública, né? Não está conseguindo manter, sustentar, porque um dos custos mais altos do governo, né, do governo federal, é manter o INSS, porque vai uma grande parte, né, do que entra da arrecadação, uma grande parte da arrecadação que entra é para manter todo o sistema do INSS, além dos outros gastos, como nós sabemos que tem segurança pública, educação, manter toda essa estrutura, a saúde pública também tem bilhões, né, de gastos, mas ultimamente o governo está fazendo é cortar, né? Inclusive já falou até diminuir o Bolsa Família, né? Está cortando o máximo, porque não tem mais dinheiro. O comércio está quebrando, muitas empresas estão fechando as portas. A gente vê o comentário e relato do que está acontecendo, os índices da economia no país, inclusive o fechamento de várias centenas, milhares de empresas estão batendo o recorde de fechamento. As pessoas que têm condições estão indo embora aqui, vestindo o Paraguai, que está dando mais lucro, mais segurança do que aqui. Até na própria Argentina, um governo que está de parabéns, foi o que o Milei pegou na Argentina, pegou a Argentina praticamente falida. Né? E hoje a Argentina está reerguendo. Né? A economia da Argentina está muito melhor. Né? E aqui, com esse desgoverno, a gente não tem expectativa, né? Fala, esperança que vai melhorar. Na minha opinião, ele parece que está fazendo de tudo para destruir o nosso país. O que eu acho que poderia ser feito, na minha opinião, né? Então, fica a dica, esse vídeo está, acho que super interessante para a gente poder repassar para as outras pessoas, como eu falei logo no início. É importante que a gente possa estar nos unindo cada vez mais, a união faz a força. Então, você que está vendo esse vídeo, comente, não deixe de comentar, dê aquele like bacana, comente, compartilhe para as outras pessoas também possam estar por dentro desse meu canal, que eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos mais vídeos aí, mais vezes por semana. Eu deixei um tempão de fazer, porque eu estava numa situação já muito triste, de falar, não vou fazer mais vídeo, porque não compensa, né? Falando principalmente dessas pautas de política que eu adoro. Inclusive, eu já perdi canais aqui no YouTube por causa da pandemia, falando sobre vacina. Então, eu meio que desisti. Mas agora, quero ver se eu volto, né? A me animar novamente. Conto com o incentivo de todos vocês, para que a gente possa nos unir cada vez mais, a gente possa ter mais pessoas visualizando esse meu canal, esse vídeo aqui, que é super importante. O que eu acho que poderia melhorar a situação, ou talvez reverter a situação. O governo, se o desgoverno não vai entregar ao governo, o certo é ele fazer isso. Fala, toma, a gente não consegue governar o país, não, a gente não consegue, tá indo ladeira abaixo, tá cada vez pior, inclusive o Lula, né, em todo lugar que ele vai, ele não tem força política nenhuma, não tem apoio, né, dos brasileiros, não tem apoio, né, da população nenhum, zero. Né? Era até mais fácil, né, que isso pode acontecer, dele ser impeachmentado antes de terminar o mandato dele dos 4 anos. Né? Pode acontecer por impropriedade, né, porque ele está fazendo muita coisa errada, né, está realmente descumprindo todas as regras, né, sempre vem tentando, né, tampar o sol com a peneira, mas a situação a gente vê que a realidade está complicada. Então, o que eu acho que poderia ser feito é uma paralisação dos caminhoneiros, não precisa parar as rodovias, mas juntamente com as empresas apoiando, né, dando um subsídio, uma ajuda para esses caminhoneiros, parar todos os caminhões, né, porque é um sacrifício a ser feito e tem que contar com todos nós brasileiros, a gente, né, porque vai faltar as coisas no supermercado. Se houver realmente uma paralisação por um tempo, né, eu acho que tem que fazer uma paralisação. Eu acho, não sei quanto tempo seria o suficiente. Né, uma paralisação geral dos caminhoneiros, porque aí ninguém vai receber, os supermercados não vai, porque o Brasil depende dos caminhoneiros para ver todo, né, o transporte de mercadoria, porque a maior parte da movimentação, do comércio, de tudo, né, em loja, em supermercado, depende dos caminhoneiros. Se eles pararem, né, haver uma paralisação, não é parando rodovia, mas parando nas garagens, parando o Brasil geral. Né, e quem quiser aderir também, fica em casa, dá um jeito, né, parando o comércio, parando tudo. Vamos ver se houver essa paralisação, né, aí o que pode ser feito. Ou não sei mais que pode ser feito. Além disso, talvez, né, fazer alguma outra coisa, né, uma revolta da população. Não vejo solução. Essas manifestações, na minha opinião, você não vai ver nada. Não vai ver nada. Inclusive, eles estão tirando até sarro, tirando onda na cara da população, né?
o Lula, fizeram um churrasco lá, logo após o 7 de setembro, né, festejando, tirando onda na cara de nós brasileiros. A gente realmente fica revoltado numa situação dessa, né? Porque a gente fica de mãos atadas, não tem o que fazer, né? Mas nós, como está dentro da Constituição, o poder emana do povo, e nós temos o direito de reivindicar para que o nosso Brasil não seja arruinado, destruído como já está. E isso vai piorar cada vez mais, deixar, daqui a pouco, se for realmente todas essas leis que eles já estão querendo impor, inclusive vai chegar um tempo que vão tomar conta dos patrimônios particulares, privados, tomar conta do nosso dinheiro. Aí já era, aí acabou o país, aí não adianta tirar o armamento, que já a primeira coisa que para impor uma ditadura no país, no comunismo, é retirar o armamento da população, né? Porque a população desarmada, e foi o que aconteceu na Venezuela. Então, eles querem fazer isso, dominar o controle, acabar de o Lula, a intenção deles é realmente implantar o comunismo. E as liberdades, né, de expressão, liberdade das nossas, né, posição nas redes sociais, como no X, no Twitter, também está sendo, como foi bloqueado, estamos sem o Twitter, não sei se vai voltar, né? A gente está aí dependendo do Elon Musk para que talvez ele fizesse algumas coisas, tem toda essa situação, mas é tudo uma situação hipotética e difícil, né, de tentar solucionar e chegar numa solução para o nosso país. Eu acho que a gente deveria nos unir mais, tentar uma solução através desses políticos, né, algumas pessoas que têm uma condição melhor, né, de resolver juntamente com a grande massa, com a grande população, e a gente tentar fazer alguma coisa para salvar o nosso país. Porque se a gente não tentar fazer alguma coisa hoje, não vai existir o nosso país daqui mais alguns anos, né? Vai ser uma Venezuela. Já estão falando que já estamos virando, na verdade, uma Brazuela, né? É essa a realidade. A situação está realmente muito complicada. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, comente, compartilhe, me ajude para que mais pessoas possam, né, dar sua opinião, contribuir com todos aqui nesse vídeo, nesse canal, porque todos nós sabemos que a união faz a força e nós, mais do que nunca, neste momento dessa situação que nós estamos enfrentando, inclusive se realmente tiverem todos esses impostos que eles querem ter aí, né, a aprovação, né, que já está encaminhada para aprovar, se for realmente colocar todas essas taxas, que vai ser o maior imposto do mundo, 27% para a parte de dentista, para a parte de mão de obra, de vários setores da economia aí, 27%, aumentando o IPTU, tirando o controle da gestão da parte do dinheiro dos prefeitos e dos governadores, quem vai controlar vai ser só o governo federal, e eles vão liberar dinheiro só para quem tiver fazendo o que eles querem fazer, aliado a eles, a parte da esquerda. Quem for contra o governo vai ter dificuldade para liberar. Isso já acontece, né? Isso já acontece através dos políticos, e é aliado ao governo, fica mais fácil, porque muitas pessoas não querem totalmente contra o desgoverno, que já sabe que vai ser difícil o governo liberar. Por isso que o Mauro Mendes aqui, que eu não achei certo, ficou apoiando, né, puxando o saco do Lula, quando ele inclusive esteve aqui, né, dizendo que era maravilhoso, e não tem nada, a gente sabe da realidade. Mauro Mendes se posicionou, na minha opinião, completamente errado. Então é isso, pessoal, você que está acompanhando aqui os meus outros vídeos, fica à vontade para dar uma varredura aí, comente, não deixe de se inscrever no canal, se puder ativar o sininho, ative o sininho. Meu muito obrigado mesmo de coração. Eu sou daqui de Cuiabá, sou da direita do conservadorismo, defendo tudo que é necessário para manter os bons costumes, defendo a família, sou contra a droga, sou tudo que é de errado, que todos os esquerdistas vêm pautando e querem impor, implantar aqui no nosso país. Então eu sou realmente a favor do conservadorismo, inclusive eu sou trans, né, e sou uma trans de direita, né, e defendo todas essas pautas importantes, inclusive da família. E sou uma pessoa também temente a Deus, né, com certeza. Tem gente que fala, mas eu não acredito que você é temente. Deus já tem me protegido, me abençoado em vários sentidos, né, e eu tenho certeza que eu procurando fazer as coisas de bem,
as coisas boas para todas as pessoas, como essa é a minha real intenção de ajudar as pessoas. Eu tenho muita vontade de ajudar muitas pessoas. Infelizmente, eu fico de mãos atadas que eu não tenho condições financeiras de fazer isso. Mas um dia, se eu tiver, eu quero ajudar sim. Se eu tiver condições, eu quero ajudar aquelas pessoas que eu sentir no coração que eu devo ajudar. Então é isso, pessoal. Se você pensa como eu, quer uma melhoria, uma situação, um futuro, né, mais garantido, porque por enquanto a gente não tem garantia nenhuma. A gente está percebendo e constatando que o nosso país, infelizmente, está ladeira abaixo, a economia está cada dia pior, a gente não tem expectativa que vai melhorar o país. Eu espero, a gente tem esperança, né, que as coisas possam reverter, que as coisas possam realmente mudar, ou a população reagir, né, ou acontecer alguma coisa, ou os próprios caminhoneiros fazer alguma coisa, porque eles já fizeram em outros momentos, né, tiveram as suas grandes participações aí, né, e eles têm a força para isso, né, eu acredito. Então é isso, muito obrigado mesmo, de coração. Um beijo a todos, que Deus possa nos abençoar e nos proteger, para que a gente possa recuperar o nosso país.